osso zigomático. Esse vai ser o nosso tema de hoje, da nossa série de vídeos sobre anatomia de cabeça e pescoço. Esse já vai ser o 9º vídeo da nossa série de 10 vídeos, então estamos quase chegando ao fim da nossa série. Lembrando mais uma vez, se você está gostando dessa série, compartilhe com as pessoas que vocês acham que também vão ter interesse nesses temas que a gente vem comentando aqui. Então, bem, o osso zigomático ele é muito importante para a gente dentro da odontologia, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, principalmente quando a gente está falando de trauma. Então a gente vai conversar um pouquinho da anatomia desse osso e relacionar com a traumatologia, tá bom? Primeiramente, falando da anatomia, né, como das outras vezes também, que a gente falou de ossos aqui da região de cabeça e pescoço, a gente também vai separar hoje esse ossinho aqui, o osso zigomático, que tem essas 4 projeções, e vai destrinchar ele e esmiuçar um pouquinho o que a gente precisa saber sobre ele. Primeiro ponto aqui, a gente está falando da anatomia, né? Para a gente ter esse conhecimento anatômico, vejam bem que o osso zigomático aqui ele foi removido desse crânio, nessa imagem, e aqui essa região é o que a gente chama de um processo frontal do osso zigomático, porque é quando esse osso zigomático ele vai de encontro ao osso frontal. Aqui no 2 a gente tem o pilar zigomático, a continuação aqui dele é justamente nessa região, é uma região de um dos pilares da face. Então sempre quando a gente está pensando em reconstruir os pilares de sustentação da face, a gente sempre pensa na reconstrução do pilar zigomático. O 3 seria a rima infraorbitária, tá bom? Outro ponto importante quando a gente está falando de traumatologia. E o ponto 4 é o arco zigomático, né? A gente diz que essa partezinha aqui é o processo temporal do osso zigomático, porque ele vai em direção ao osso temporal, né? A gente tem a parte aqui de raiz do arco zigomático, o osso que fornece esse processo é o osso temporal. Então, pessoal, continuando aqui, eu coloquei um videozinho, como vocês já estão habituados, para a gente ver um pouquinho mais de perto esse osso, né? Esse osso zigomático ele vai fazer ter um contato, né, com o osso frontal, com o esfenoide, com a maxila, com o osso temporal, e ele tem essa relação de proximidade através das suturas, né? Então vocês vão ver que a gente tem algumas regiões aqui. Por exemplo, quando a gente está falando da maxila, na relação dela com o osso zigomático, a gente está falando aqui uma sutura zigomático-maxilar, né? Nessa região a gente vai ter o pilar zigomático, né? Quando a gente está falando, por exemplo, do osso temporal, aqui da mesma forma a gente tem uma sutura zigomático-temporal. Nessa região a gente vai ter a zigomático-frontal, que é uma das áreas de fixação ósseas na fratura do zigoma. E mais aqui atrás a gente tem o esfenoide, certo? Essa região que a gente tem também a sutura zigomático-esfenoidal, que dentro da traumatologia é uma referência anatômica importantíssima para a gente saber se esse osso zigomático ele está bem reduzido ou não. Então, continuando, aqui a gente está vendo imagens do osso zigomático e todos os processos envolvendo ele, né? Os 4 processos aqui numa vista mais medial, aqui superior inferior, e agora a nossa vista lateral. Então a gente viu o osso zigomático esquerdo aqui, né? Aqui a gente está vendo a rima infraorbitária, aqui a gente está vendo o processo zigomático frontal, aqui a gente está vendo a região de união com a maxila, né? Seria a sutura zigomático maxilar, a continuação do pilar zigomático, e aqui a gente está vendo já a região caminhando para o arco zigomático, o processo temporal do osso zigomático. Então, como eu vinha falando, né, o osso zigomático, ele, dentro dos pilares de sustentação da face, né, que dão quando a gente vai reconstruir uma face, a gente sempre pensa em reconstruir esses pilares, que a gente está vendo pilar canino, aqui a gente está vendo pilar zigomático, né, a gente está vendo aqui também pilar pterigoide. Esses pilares são verticais, os que eu falei. E a gente tem os horizontais também, como o arco supraorbital, o arco infraorbital. E vejam que no zigoma, quando a gente tem uma fratura dele, a gente precisa reconstruir aqui o pilar vertical.
do pilar zigomático, o pilar horizontal aqui da rima infraorbitária, e a gente ainda tem aqui também o arco zigomático, que seria um outro pilar de sustentação da face. Quando a gente tem essa fratura, né, como ela vai fraturar justamente nesses 4 pontos que a gente comentou. Primeiro vai haver a separação da maxila com o zigoma, vai haver a separação do zigoma com o temporal, vai haver a separação do zigoma com o frontal, e mais aqui internamente na órbita a separação do zigoma com o esfenoide. E os pontos de fixação mais usuais vão ser o pilar zigomático, a rima infraorbital, a sutura zigomático-frontal. Essas são as regiões em que mais comumente a gente fixa. Mas quando há uma fratura de arco também, a gente fixa aqui. E a sutura zigomático-esfenoidal, ela já vai ser muito importante para a redução, mas é um pouco mais difícil fazer a fixação dessa região mais interna da órbita, até porque requer um sistema de fixação mais delicado, um sistema de 1.3, em que a gente tem pouco disponível por aqui. Então aqui demonstrando mais ou menos como é que a gente reduziria um osso zigomático, aqui usando um gancho, né, tentando trazer ele para a posição, que é um gancho percutâneo. Aqui o parafuso de Karol-Girard, que faz uma incisão pequena aqui na região do paciente, faz uma perfuração com a broca 703, e a gente tem como se fosse um parafuso aqui. A gente tem algumas roscas que vai rosqueando na região até ele ficar preso. Quando fica, a gente consegue movimentar o osso zigomático de forma tridimensional, e quando eu consigo chegar na redução que eu quero, né, eu seguro esse parafuso na mão e a gente vai usando as fixações para perfurar esse osso. A gente tem aqui nessa região um foramezinho, né, que sai o nervo zigomático facial, que vai ser responsável pela inervação sensitiva aqui nessa região lateral do zigoma, e também vai fornecer uma inervação sensitiva para as bochechas. Continuando aqui, vocês estão vendo um esquema das fixações. Né, eu disse um pouquinho lá atrás que a gente tem regiões de fixação importantes. As principais são o pilar zigomático, rima infraorbital, e aqui na sutura zigomático frontal. Né, a gente ainda pode fazer a fixação na sutura zigomático esfenoidal, mas já não é tão comum na nossa prática, até porque esse ponto, apesar de ser importante para a redução, ele com relação à estabilidade, ele não é tão importante assim. Né? Se a gente for pensar na estabilidade, o ponto que me dá mais estabilidade é o pilar zigomático, mas ele também não é o mais confiável com relação à redução. O mais confiável com relação à redução é zigomático esfenoidal. Então a gente sempre tenta verificar esse ponto aqui quando a gente faz acesso superciliar, para verificar esse ponto de redução anatômica, e ele estando bem reduzido, a gente fixa no ponto mais estável. Continuando, aqui imagens clínicas para vocês conseguirem visualizar a fratura de pilar zigomático, uma fixação aqui até com sistema 2.0, né? Não é tão comum assim, a gente vê mais fixação nessa região com sistema 1.5, mas em alguns casos, quando a gente tem uma fratura mais deslocada, o sistema 2.0 pode ser utilizado. Aqui, né, na sutura zigomático frontal, aqui a gente já está vendo a rima infraorbitária, com acesso subciliar e fixação. E nessa região mais interna da órbita, a gente ainda pode reconstruir esse assoalho de órbita com uma malha de titânio, ou existem outras alternativas também. Mas como a gente não está falando só de traumatologia aqui, só quero dar uma pincelada para vocês para que fique mais fácil de entender a anatomia desse osso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa correlação da anatomia do osso zigomático com a traumatologia. Né? Por que a gente usa esses pontos para fixação, né? Já que eles são pilares. Lembrem de curtir aqui esse vídeo, lembrem de compartilhar, e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.